Boa tarde a todos os irmãos, amigos que estão nos acompanhando aí pela live, na página do Facebook da igreja. Quero agradecer pela sua presença conosco e dar um bem-vindos, né, a cada um de vocês. Hoje nós vamos começar cantando alguns hinos, algumas músicas de louvor ao nosso Deus. E você pode cantar conosco aí na sua casa mesmo, enquanto você assiste e participa conosco, né? Nós não queremos só que isso seja um momento de entretenimento, mas que seja realmente um momento de adoração, de louvor ao Senhor, que juntos, né, vamos render ao nome do Senhor, mesmo que fisicamente separados, mas unidos por um só Espírito, unidos em um só coração, adorando ao Senhor nosso Deus. A primeira música que vamos cantar é Comunhão e Adoração. Adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor. Sua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre as trevas prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. E no seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, o nosso Deus Pai, o autor da criação. E no seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, o nosso louvor, o nosso louvor. Amém. Queria lembrar, como nós temos feito a cada domingo, que se você tem algum pedido de oração, se você tem alguma dúvida, algo que você queira compartilhar conosco, você pode utilizar aí os comentários abaixo aí da live e enviar para nós, tá bom? Seu comentário, a sua dúvida, ou mesmo o seu pedido de oração. Se você compartilhar conosco seu pedido de oração enquanto estamos aqui fazendo a live, nós podemos orar e nos comprometermos a continuar
continuar buscando a face do nosso Senhor em oração, colocando diante do Senhor o seu pedido, tá bom? Mas se você colocar depois também, nós estamos sempre olhando e vamos também orar por aquilo que você tem compartilhado conosco, pelo que você gostaria de pedir. Pedir que a Jovita nesse momento nos eleve a Deus em oração, agradecendo ao Senhor por esse momento que temos de adoração, de louvor, de culto ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse dia, gratos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de poder cultuar ao Senhor, o privilégio que temos de nos unirmos a outros irmãos agora através dessa live, e pedimos do Senhor a orientação e a capacidade, Pai, sabedoria para o Teu servo que vai nos trazer a palavra. O Senhor fale aos nossos corações através da mesma, assim como o Senhor já tem falado com Ele. Pai, que as pessoas que estão assistindo também possam ser alcançadas com a Tua palavra, aquelas que já creram serem abençoadas, e aquelas, Pai, que ainda não creram, não tiveram esse privilégio de crer no Senhor e ter suas vidas transformadas pelo Senhor, possam ser alcançadas também, Pai, e creiam que só Jesus salva. Realmente somos gratos, Senhor, pedimos a Tua bênção e oramos agora em nome de Jesus. Amém. 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 Nós ainda vamos cantar o hino 304 do Cantor Cristão. Um vaso de bênção, né? Então, no Cantor Cristão 304, mas se você usa outro tipo de inário, esse é um hino que provavelmente tem em boa parte dos inários cristãos. Eu só não vou saber exatamente a localização dele aí no seu inário. No Cantor Cristão, então, o número é 304. E você pode nos acompanhar também enquanto cantamos. Amor, eis-me submisso pra Teu
vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro de agora, Senhor. Amém. Louvado nosso Deus, seja o nosso Deus, e que nós realmente sempre nos exponhamos, né, em ser um instrumento, em ser um vaso, né, para a honra, para serviço do nosso Deus. Ele foi para isso que ele nos escolheu, né? Na verdade, a ideia de culto é a ideia de servir, né? A ideia de serviço. Então, cultuamos ao Senhor quando prestamos um serviço a Ele. E quando cultuamos verdadeiramente ao Senhor, prestamos um serviço a Ele, ok? Bem, vamos orar mais uma vez e pedir a direção do Senhor para entendermos a sua palavra. E logo em seguida, então, vamos considerar o texto aí que vamos estudar nessa tarde, tá bom? Oremos. Pai, obrigado por tua palavra santa, obrigado porque ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Nós queremos pedir a tua direção e iluminação, agora que o Santo Espírito que nos habita possa preparar e abrir as nossas mentes, preparar o nosso coração, Pai, para que o nosso coração tenha realmente uma terra arada e preparada para receber a tua palavra, de maneira que ela venha produzir fruto e fruto em abundância. Nosso desejo realmente é servir ao Senhor cada vez mais e cada vez mais de maneira completa e plena. Por isso fala aos nossos corações e transforma as nossas vidas. Como a Jovita já clamou ao Senhor, pedimos também que se porventura alguém que nos ouve, e que ouve a tua palavra, que vai ouvir a tua palavra nesse momento, ainda não creu em Cristo Jesus, ainda não confessou a Ele como Senhor da sua vida, como Salvador de sua vida, que hoje seja esse dia também de salvação. Sabemos, cremos no teu poder, confiamos no teu poder, confiamos no poder do teu Espírito, no poder da tua palavra. Sabemos que o Senhor é o Deus que realmente salva. Por isso faça a tua vontade, é o que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Muito bem, o texto que nós vamos estudar hoje, nós já desde o ano passado, com a nossa igreja, né, a igreja Parceiro Jardim Eldorado, temos estudado o livro de Filipenses. Eu tinha esperança de concluir o estudo lá presentemente, né, fisicamente com a igreja, mas Deus me levou então a concluir hoje, né, aqui pela live mesmo. Então, Filipenses capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 14 até versículo 20. Bom, então essa será, por enquanto, né, nossa última mensagem no livro de Filipenses. Teve um tempo na nossa igreja no ano passado, por exemplo, que nós estudávamos Filipenses na escola dominical, no culto à noite, né? E vira e mexe, estamos voltando em Filipenses. Realmente é um texto muito rico, assim como todos os textos da palavra de Deus, né? Como a palavra de Deus em si, ela é rica, como o autor de Hebreus vai dizer, né? Que foi o nosso texto do ano passado também, ela é viva e eficaz, né? E ela é poderosa, então, para ir no mais profundo do ser humano, e revelar ao ser humano a verdade que Deus quer que esse homem conheça, a verdade sobre Deus e a verdade sobre o próprio ser humano, né? E como se relacionar então com esse Deus. Muito bem, Filipenses 4, a partir do verso 14, ok? Diz assim então: porém vocês fizeram bem, se ligando a mim na minha tribulação, pois vocês sabem, Filipenses, que no começo do Evangelho, quando partir para a Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo quanto ao dar e receber, senão somente vocês. Quando em Tessalônica, várias vezes vocês enviaram para as minhas necessidades. Não que eu esteja procurando o presente, mas procuro o fruto que aumenta a vossa conta. Recebi tudo e estou enriquecido, sendo plenamente suprido por aquilo que vocês enviaram por meio de Epafrodito, como cheiro suave, sacrifício agradável e aceitável diante de Deus. E o meu Deus suprirá plenamente toda a vossa necessidade,
segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. E ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda já nessa nova mídia, né, nesse nosso formato de estarmos lendo e estudando a palavra de Deus através das lives, algumas semanas atrás, meses atrás, nós pensamos nos versículos anteriores aqui, nos versículos que começam lá do versículo 2, mais ou menos, até o versículo 13, né? Naquele momento nós já estávamos pensando, né, já tínhamos falado que Paulo está agora concluindo os versículos finais aqui da carta, e ele aproveitou esse momento, então, né, como é costume de Paulo, para falar de prática, né, da praxis cristã. Ele aproveita esses versículos finais então para agradecer àquela igreja, e isso é peculiar a Paulo também. Ele sempre aproveita cada momento, cada circunstância, ele aproveita para ensinar. Então, em seu agradecimento, ele também ensina várias coisas aqui. Nós notamos, por exemplo, nos versículos anteriores, que ele, ao agradecer àquela igreja, ele quer destacar o fato de que ele é agradecido a Deus por Deus usar essa igreja para suprir as suas necessidades, porém, ele também quer destacar o fato de que ele confia em Deus e que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, né, como ele mesmo diz, crendo naquele que o fortalece, que é Jesus Cristo, né, desfrutando do poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza, né. Continuando esse agradecimento, então agora ele continua a mesma ideia, só que agora, em vez de ter ele como foco, ele quer destacar algumas coisas sobre a igreja em Filipenses e como eles devem enxergar essa oferta. Paulo está grato a eles, isso é importante lembrar, né, que Paulo está agradecendo a eles por terem enviado a oferta, mas ele quer que eles também tenham uma correta compreensão do significado dessa oferta. E isso é importante para nós, né, principalmente nos nossos dias, onde essa questão de doação, de dízimos, de ofertas, né, principalmente quando envolve questões financeiras, se levanta uma grande polêmica que na verdade não se faz tão necessário assim, uma vez que Deus deixou instruções claras na sua revelação, na Bíblia Sagrada, de como nós, cristãos, devemos adorá-lo das mais variadas formas possíveis. E parte da adoração é justamente lembrar da nossa responsabilidade como cristãos, né, como servos de Deus, como filhos de Deus, em utilizarmos adequadamente os recursos que Deus tem nos dado. Lembrando o que Jesus diz no Evangelho sobre a maneira que se resume todos os mandamentos, né? Nós ficamos na discussão de que dízimo foi para o Antigo Testamento porque era mandamento, e Cristo aboliu os mandamentos, hoje em dia é só oferta, ou então não precisa de nada disso, e a discussão, né? Nós pastores geralmente ficamos bem incomodados, inclusive, com o fato de que o negócio disso é só os pastores querendo tirar dinheiro das ovelhas e coisas assim. Mas essas são preocupações e discussões que nós, cristãos, que entendemos a Escritura, que lemos a Escritura, nem precisávamos ter, uma vez que a Escritura é muito clara. Por exemplo, quando Jesus diz, olha, os mandamentos e nós devemos e temos responsabilidade com os mandamentos, não para sermos salvos, mas como obediência a Deus, porque Paulo também diz que o mandamento de Deus é justo, bom, né, e perfeito, né? Mas a principal responsabilidade que Jesus disse, e a maneira que temos de cumprir o mandamento, ou a motivação para cumprir o mandamento, uma vez que não deve ser para sermos salvos, sermos aceitos por Deus, mas a motivação é o amor. Mas Jesus diz, todos os mandamentos se resumem como? Amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com tudo aquilo que você é, né? E amar ao próximo como a ti mesmo. Nós não praticamos mandamentos para sermos salvos, mas praticamos os mandamentos porque amamos a Deus sobre todas as coisas. E o que Deus manda é sempre bom. O que Paulo vai dizer em Romanos 12. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, né? E praticamos os mandamentos porque amamos o nosso próximo, seja eles quais forem, né? Seja eles quais forem. Jesus disse isso, né? Eu não vim negar a lei,
né? Eu vim para cumpri-la. E ele cumpriu perfeitamente a lei, inclusive aquilo que dizia com respeito às questões financeiras, não só na sua responsabilidade para com Deus, levando oferta ao santuário naquele momento, ao templo, mas também cumprindo a sua responsabilidade financeira em relação ao Estado, né, pagando imposto. Não só ele falou que o imposto pertencia a César, ele deveria ser devolvido a César, como ele também, né, falou para Pedro ir pescar, e disse: Pedro, dentro do peixe vai haver um valor ali, uma moeda, e essa moeda é suficiente para você pagar o imposto por você e pagar o imposto por mim, né? Ou seja, Jesus cumpriu cabalmente as leis. E cumpriu por quê? Porque ele amava a Deus sobre todas as coisas e amava ao próximo como a ele mesmo, né? Voltando aqui então para Filipenses, né, fechando parênteses aí, da nossa responsabilidade para com a vontade de Deus, Paulo quer destacar então o lugar correto e agradecendo a esses irmãos, quer destacar justamente a importância do ato deles em doar. E por isso que nós escolhemos como tema, né, para a nossa mensagem hoje, para a nossa explanação ou estudo da palavra de Deus, a bênção do doar, né? É interessante que pensando na questão mais abrangente, não só doar na questão financeira, mas pensando na questão de doar-se, o primeiro exemplo, ou o maior exemplo que nós temos de doação, vem do próprio Deus, né? Naquilo que João registra no capítulo 3, nas palavras de Jesus a Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho conforme João, versículo 16, que nós sabemos de cor, não é isso? Porque Deus amou, e nota a motivação, o amor de Deus pelo mundo, pelos homens, por todos os homens, e isso levou Deus a fazer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus se deu por ter amado todo mundo. E com qual propósito, qual objetivo Deus, o Pai, deu e Jesus se deu? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Jesus se deu como o preço para aquele que crê, para aquele que deposita a sua fé em Cristo Jesus, receba de Deus no lugar da condenação a salvação, o perdão, né? De maneira que ele não morra eternamente, pelo contrário, viva eternamente, tá bom? E queria que nós tivéssemos isso em mente, né? Que a bênção do doar, né? Jesus diz isso também nos evangelhos, que é mais bem-aventurado é o dar do que o receber. E Paulo vai usar um pouco mais de palavras do que isso que Jesus disse, mas em suma também é isso que Paulo está dizendo aqui, tá bom? Então, enquanto estivermos pensando nesses versículos, eu queria que essas verdades estivessem na nossa mente, né? A motivação pela qual doamos, o amor a Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo como a nós mesmos, e o motivo pelo qual doamos, a motivação, já tinha falado antes, o amor a Deus e ao próximo, o propósito com o qual doamos, o porquê doamos, para a adoração do nosso Deus, para louvá-lo, para adorá-lo, para reconhecer então a sua grandeza, para reconhecer que tudo, nós e tudo que temos, tudo que somos, recebemos dele, vem da parte dele, né? E assim, né, como Davi certa vez disse também no contexto de oferta, ele disse: olha, Deus, tudo é teu, o poder, a honra, a glória, tudo é teu, tudo que somos, tudo que temos é seu, e é das tuas mãos que devolvemos ao Senhor. Mas vamos notar então aqui em nosso texto, né? Então Paulo está alegre com esses irmãos porque eles entenderam isso e participaram disso, e ele quer deixar isso mais claro ainda, né? Chamando a atenção desses irmãos para essa verdade. Note então o versículo de número 14, né? O que Paulo diz: porém vocês fizeram bem se ligando a mim na minha tribulação. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, né, disso que Paulo está dizendo nesses versículos, é que quando doamos, nos envolvemos com aqueles a quem estamos doando, né? Ou pelo menos temos a oportunidade adequada de realmente nos envolvermos com essas pessoas. Paulo diz então que a alegria dele não era só porque ele estava recebendo um valor que iria
e como ele mesmo disse, né, não só foi suficiente, mas passou inclusive, né, ele tinha agora com fartura, com sobra, a partir da doação daqueles irmãos. Mas Paulo diz, olha, porém, né, entretanto, além do que eu disse até aqui, né, o que eu quero que vocês saibam aqui, vocês fizeram bem, vocês acertaram, né, vocês estão corretos quando vocês se decidiram a se unirem comigo, se ligarem comigo, a se aproximarem de mim, a se envolverem comigo na tribulação. Nós incluímos minha tribulação aqui, mas na verdade no original não tem a palavra minha, né? Talvez, né, o que Paulo quer mostrar aqui é que a tribulação não é minha nem sua, né, mas a tribulação é nossa. Nós somos parte de um mesmo corpo. E lembra o que foi dito antes? Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Então, Paulo quer chamar a atenção a esse fato, né? Olha, eu estou passando por dificuldades aqui, eu estou preso, encarcerado em Roma, né? Provavelmente. Não tenho como conseguir o meu próprio sustento e ainda estou envolvido diretamente na proclamação do Evangelho, e é por isso que eu estou preso, por causa do ministério que Deus quer que eu desempenhe aqui em Roma. E lembrem que foi isso que Deus disse para Paulo quando consolou a Paulo, olha, Paulo, não se preocupe, porque você vai chegar em Roma. E foi interessante que ontem à noite, para aqueles que puderam assistir, não sei quantos puderam assistir, pela live dos jovens lá da Igreja Batista Esperança em Tatuapé, né? O Peterson, o missionário Peterson, estava falando justamente disso, da providência de Deus, da soberania de Deus na vida de Paulo, ao levar Paulo até Roma, e os meios que Deus, então, escolheu para levar Paulo até lá, né? Como encarcerado, passando por naufrágios e assim por diante. E agora Paulo está preso ali, não é só por injustiça, né, porque o César era ímpio e tal, também, mas lembra que Deus está usando isso, porque Deus quer usar Paulo em Roma, inclusive para pregar a César. Agora, o meio que Deus escolheu para que isso acontecesse foi Paulo encarcerado. Paulo, talvez, tendo, né, como aconteceu para que tudo isso acontecesse, começa com os judeus espancando, linchando Paulo em Jerusalém. E você vai dizer, mas onde já se viu uma coisa dessa? Que Deus é esse, né? Olha, lembra o que Isaías diz? Né? Deus falando através da boca de Isaías, os meus caminhos não são os seus caminhos, nem os meus pensamentos são os seus pensamentos. Nós vemos uma parte só. Deus vê o todo. Deus conhece o todo. Então Paulo está naquela situação pela vontade de Deus, e nota, Paulo está feliz com isso. Paulo está satisfeito com isso, porque lembra o que ele disse? Ele aprendeu aquilo que ele disse em Romanos 12, que a vontade de Deus, ele aprendeu a experimentar a vontade de Deus como sendo boa, perfeita e agradável em qualquer situação. Se eu não me engano, foi domingo passado que nós pensamos nesse texto na live aqui também. Mas voltando aqui, Paulo diz, por isso que Paulo fala assim, olha, porém vocês fizeram bem se ligando comigo na tribulação que é nossa, né? Na tribulação que eu partilho com vocês e vocês partilham comigo. Experimentamos coisas diferentes, mas a tribulação é a mesma. Todos nós estamos sofrendo pela vontade de Deus, para que o plano de Deus seja executado, assim como o próprio Filho de Deus sofreu, para que o plano de Deus fosse executado em referência a nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, pela vontade de Deus. Conforme o próprio Paulo vai dizer, conforme Estevão disse, ele foi entregue pela presciência e determinação de Deus. Pedro também fala algo semelhante lá em Atos 2:42, Atos 2, né? Mas nota então, vocês fizeram bem se ligando comigo na tribulação, ou na nossa tribulação, na tribulação que todos nós sofremos, né? E aí Paulo então vai destacar o fato de que isso não foi, essa oferta enviada agora, pela qual Paulo está agradecendo, não era algo esporádico, né? Não era algo que eles fizeram aquela vez ali, né? Não, mas era uma prática comum para os filipenses. Então Paulo fala no versículo 13, olha,
pois eu estou lembrado de que desde o começo do ministério, né, no começo do evangelho, né, e aí Paulo está pensando na primeira vez que ele passa então por Filipos com direção até a Grécia, né, para entrar então na Europa, na sua segunda viagem missionária. Quando Paulo então conhece aquela cidade, prega o evangelho, pessoas se convertem ali, né, começando por Lídia, também o carcereiro, né, e pessoas são salvas, e depois Paulo então sai dali e vai para Tessalônica, e Paulo diz: já naquele momento vocês já me enviaram uma oferta para me ajudar, e de lá para cá, sempre que é necessário, sempre que há oportunidade, vocês continuam se envolvendo comigo. Né? É interessante então, porque nota que o que está acontecendo aqui é que aqueles irmãos, né, aprenderam desde o início, desde que eles se converteram, desde que eles chegaram a crer em Cristo, juntamente com Paulo, através do ministério de Paulo, eles aprenderam que eles podiam participar, ou deveriam participar do ministério de Paulo, também compartilhando com ele financeiramente, né, para suprir as necessidades do apóstolo, enquanto ele estivesse pregando o evangelho. Então eles não estão enviando somente porque Paulo está preso, entende? Não é simplesmente pelo fato de que Paulo está encarcerado, e poderia ser, né? Não é errado, de repente, a igreja querer ajudar a alguém que está preso, principalmente alguém que está preso de maneira injusta, mas não somente isso, né? Quantas e quantas igrejas, e graças a Deus, a igreja tem se preocupado com isso, tem ido para presídios evangelizar, pregar, mas também doar, né, alimentos, roupas, materiais de higiene pessoal, em prisões, em cadeias, para presos que estão lá justamente porque cometeram crimes. Mas ainda assim são pessoas que foram, como nós, também afetadas pelo pecado, e pessoas que Deus também ama, correto? Como disse lá em João 3, né, 16, porque Deus amou o mundo, né? Deus ama realmente, dentro de um certo contexto, em um determinado sentido, Deus ama a todos, correto? E pessoas que precisam então ouvir o Evangelho de Cristo. E louvado seja Deus por irmãos, por igrejas que estão se envolvendo neste ministério. Porém, não era o caso com Paulo. A questão desses irmãos se envolverem no ministério de Paulo, ofertando a Paulo, não é simplesmente porque Paulo, naquele momento da vida de Paulo, ele estava preso, mas era porque eles queriam se envolver com o ministério de Paulo. Então não importa se Paulo estava preso ou se Paulo estava liberto, por ser Paulo um missionário, por ser Paulo um apóstolo, por ser Paulo alguém que está vivendo para a pregação do Evangelho, que está vivendo inteiramente, integralmente, completamente do Evangelho, para o Evangelho, aqueles irmãos então decidiram se envolver, não uma, não duas, mas se envolver constantemente com esse ministério, auxiliando Paulo em suas necessidades. E é interessante porque as ofertas não são só, não é somente a oferta, mas a oferta acaba abrindo a oportunidade para que esses irmãos também se comuniquem com Paulo, porque a oferta, principalmente naquele momento, né, você não tem bancos e transferências eletrônicas como nós temos hoje em dia, né? Que eu posso aqui da minha cidade, mesmo do meu bairro, inclusive, ir ao banco, simplesmente creditar um valor para o missionário que está lá no Amazonas, que está lá em Pernambuco, ou que está lá talvez na Ásia, né, na África, ou como minha mãe disse aqui, no Japão, né? Naquele momento eles tinham que enviar alguém levando essa oferta. Então isso dava a oportunidade também de eles se comunicarem com o missionário. E aqui tem outra coisa importante, irmãos, que muitas vezes esquecemos, que tem tudo a ver com isso daqui. Então, quando esses irmãos enviam Epafrodito para levar essa oferta, eles enviam uma carta junto. Nessa carta, eles conversam com Paulo, mas inclusive eles perguntam a Paulo coisas referentes à própria igreja. Havia problemas que precisavam ser tratados, haviam problemas a ser resolvidos, e através de Epafrodito, esses irmãos aproveitam a oportunidade também para conversar com Paulo, né, e pedir ajuda, né, em certas situações referentes à igreja.
É lógico que na dinâmica de igreja que nós temos hoje, né? E até mesmo porque nós não temos apóstolos hoje, né? Os apóstolos serviram para aquele momento do início da igreja. Talvez não seja a mesma coisa, mas poderia até ser, né? De repente um pastor menos experiente, como eu já fiz algumas vezes, né? Tendo algumas dificuldades na igreja, pedir ajuda para pastores mais experientes, né? Não precisei enviar alguém. Hoje em dia nós temos telefone, celular, e-mail, WhatsApp, vários outros meios de comunicação. Mas olha, quantos pastores ou quantas igrejas acabam sofrendo justamente porque não pedem ajuda. Então, a oferta enviada abriu a oportunidade de esses irmãos terem verdadeiramente um relacionamento com Paulo e manterem um relacionamento com Paulo. E deixa eu destacar uma outra coisa e aplicar isso de uma outra maneira também. Nós, infelizmente, alguns de nós, pelo menos, eu posso dizer eu, né, também, aprendi algo de forma errada durante um tempo, e não estou dizendo que necessariamente foram as pessoas que me ensinaram, mas talvez a maneira que eu tenha entendido essa questão, né, durante algum tempo eu entendi o seguinte: olha, daquela fórmula, né, de contribuir, orar e ir, pensando em missões, eu pensava o seguinte: ou eu posso ir, ou eu posso orar, ou eu posso contribuir, né? Então, se eu fiz um desses três, é o que eu posso fazer, é aquilo que Deus me chamou para fazer, e trazia um certo descanso para mim, né? Ou pelo menos não descanso, mas trazia um certo alívio para uma consciência culpada por não estar fazendo aquilo que eu realmente deveria fazer. Porque na realidade eu acredito nessa fórmula, né, de orar, ir e contribuir, porém não é coisa que eu faço ou um ou outro. Minha responsabilidade como servo de Deus, e é isso que os filipenses estão fazendo aqui, tem a ver com as três coisas. Eu sou responsável pelas três coisas e devo fazer uma enquanto faço a outra. Ou seja, eu devo orar, devo contribuir e devo ir. E as três coisas ao mesmo tempo. Devo orar por missões, né? Orar pelos missionários, orar para que Deus, né, como Paulo vai dizer, né, como ele disse aqui anteriormente, orem para que Deus me abra ainda mais oportunidade de continuar proclamando e proclamar com mais ousadia o Evangelho, né? Orar por aqueles corações que vão ser alcançados pelos missionários, orar pelos projetos missionários, né? Orar por missões lá longe, mas orar por missões aqui perto, né? Para que a minha igreja se desperte, para que a minha igreja pregue o Evangelho, para que os meus irmãos também cumpram a sua responsabilidade missionária, para que eu cumpra a minha responsabilidade missionária. E enquanto estou orando assim, eu também devo estar cumprindo a minha responsabilidade missionária, né? De ir para o meu vizinho, ir para o meu parente, ir para a pessoa na feira, né? Como Jesus disse, ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Minha responsabilidade enquanto orar, eu também devo estar indo, anunciando o Evangelho, fazendo discípulos. E ao mesmo tempo eu devo estar contribuindo, eu devo estar doando, eu devo estar me envolvendo ativamente, orando, pregando e ofertando. E Paulo está dizendo a esses irmãos: olha, eu louvo a Deus, e vocês fizeram muito bem quando vocês estão fazendo isso. Porque vocês estão orando por mim, e eu não tenho dúvidas disso. Vocês estão pregando o Evangelho aí, mas vocês estão se envolvendo comigo, ofertando, se comunicando comigo, né? Fazendo parte do meu ministério, se envolvendo na tribulação que não é minha, que não é sua, que é nossa. Então, por isso, né, que eu quis destacar dessa maneira, né? Quando doamos, e é lógico, eu não quis destacar somente missões, a gente sempre acaba falando de missões, porque é realmente o assunto também aqui, mas seja para missões, seja para missionários, seja para projetos missionários, mas seja qual for a doação, né? Ontem à noite também, lá na live ali da Igreja Batista Esperança em Tatuapé, nós também tivemos a oportunidade de conhecer o ministério que os irmãos ali na Zona Leste, né, estão fazendo lá, de doar marmitex, né, de estarem à noite, mesmo agora em tempos de Covid, né,
tentando como é que diz? Garantir certa segurança, utilizando máscaras, luva, álcool gel e outras coisas mais, mas correndo certos riscos, e estão lá à noite, né, levando comida para pessoas em situação de rua ou em situação né, que não tem um alimento. Homens, mulheres, crianças, né, como eles compartilharam ali. Pessoas que estão doando. E ao doar, elas também estão se envolvendo. Né? O irmão que estava compartilhando ali compartilhou daquilo que eles estão fazendo ali. Compartilhando o alimento, compartilhando o evangelho, compartilhando as suas vidas. Né? Como eu disse antes, por amor a Deus, por amor ao próximo. Cumprindo a obra, cumprindo o ID, cumprindo o evangelho. Vivendo e pregando e anunciando o evangelho. Então, quando doamos, né, nós nos envolvemos. E essa é a primeira verdade que podemos aprender aqui, então, nesses versículos aqui, na carta aos Filipenses. A segunda verdade, né, que eu queria destacar aqui dessa carta é que quando doamos, abençoamos sim, mas também somos abençoados. Né? Olha o que Paulo diz aí então, no versículo de número, deixa eu ver, versículo 17, 4:17, né? Não que eu esteja procurando o presente, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Nota, Paulo destaca aqui então a produção de um fruto. Ele está dizendo que quando aqueles irmãos estão compartilhando com ele, quando aqueles irmãos estão se envolvendo pessoalmente, ativamente, né, na tribulação, se colocando como instrumentos de Deus, ferramentas de Deus, para servir e suprir a necessidade do seu servo, aqueles irmãos também estão produzindo o fruto. É interessante aqui que Paulo não está destacando um fruto. E isso é tremendo porque nós geralmente categorizamos assim, não é? Como se evangelizar fosse um fruto, fazer ações sociais fosse um outro tipo de fruto, e talvez contribuir com missões fosse outro fruto, e alcançar almas fosse outro fruto, e assim por diante. E nós classificamos então esses frutos, não é verdade? Então, ganhar almas para Cristo é o top dos tops, é o fruto número 1 do top 10, correto? É aquilo que é a mais excelente obra. E depois nós vamos relacionando as demais aí, daí para baixo. E não estou dizendo que realmente, né, Jesus disse isso, né, de várias maneiras. Por exemplo, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio simplesmente para curar pessoas, ele não veio para resolver problemas de relacionamento entre pai e filho, ainda que também ele fez isso, e também era parte do ministério dele, mas essa não era a preocupação principal de Cristo. Na agenda de Cristo, a principal preocupação era buscar e salvar o perdido, era dar a sua vida em resgate dos pecadores. E com certeza esse é o foco, não é verdade? Ele também disse: o que adianta o homem, né, ganhar o mundo inteiro? O que adianta o homem ter estabilidade financeira? O que adianta o homem ter uma saúde, né, perfeita? O que adianta o homem ter uma estabilidade familiar também excelente, mas ainda assim padecer no inferno? Ainda assim, quando Deus mesmo pergunta para ele o que você tem para dar em troca da sua alma, e a pergunta fica: o que você pode dar em troca da sua alma? Com certeza o problema central do ser humano é voltar a um relacionamento verdadeiro com Deus. Porém, a questão principal aqui é que quando nós realmente nos encontramos com Cristo, quando nós voltamos a um relacionamento verdadeiro com Cristo, todas as outras áreas da nossa vida também são afetadas, também são alcançadas, de uma forma ou de outra. Eu não estou falando aqui como que é a palavra que usa para isso? Eu esqueci a palavra teológica, mas a ideia de que aquele que crê em Cristo sempre vai ter vitórias em tudo e nunca vai ter algo com prosperidade, mas tem outro termo teológico para isso que eu me esqueci agora.
Mas eu quero destacar aqui, o fato é que Cristo se importou com as pessoas. Se importou pela sua questão espiritual como sendo a coisa mais importante, mas ele se preocupou também com o ser humano como um todo. E por isso, mesmo que o foco dele, mesmo que o objetivo principal dele foi salvar, ou buscar e salvar aquele que estava perdido, ele curou pessoas. Correto? Ele trouxe certo alívio para situações que aquelas pessoas viviam quando alimentou aqueles que estavam famintos também. E o que eu quero destacar aqui, irmãos, é que é nossa responsabilidade também nos preocupar com o ser humano como um todo, enquanto igreja. O foco continua sendo pregar o Evangelho e levar salvação a todos os perdidos, alcançar aqueles que Deus quer alcançar para a salvação de suas almas, mas também é nossa responsabilidade nos preocuparmos com o ser humano como um todo. E por isso eu louvo a Deus, né, pelos ministérios que nós temos das mais variadas formas. Nós temos lar para crianças, né, carentes, crianças que precisam ser resgatadas de lares que estão destruídos, né, às vezes de pais violentos, inclusive crianças que nem mesmo têm os seus próprios pais, que estão em situação de rua. E louvado seja Deus pelo Lar Batista Regular em Belo Horizonte, por exemplo, né, que tem procurado fazer isso. Né? Nós precisamos alcançar aquelas pessoas que estão tendo suas vidas destruídas, né, pelo alcoolismo, pela drogadição e assim por diante. Graças a Deus, porque temos ministério nessa situação, nesse sentido também, como é o caso do Acrer, né? O pastor Gasparino, os irmãos ali da Igreja Batista Regular em Carapicuíba, e várias outras igrejas têm se envolvido nisso, né, para alcançar essas pessoas também. Lógico, qual a principal preocupação dos irmãos lá, da Márcia, do Hélio, em Belo Horizonte, qual a principal preocupação do pastor Gasparino e de vários outros ministérios que nós temos também, assim, de questões sociais, é salvação, com certeza. É que essas pessoas com que eles estão trabalhando cheguem ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, o varão perfeito. Que eles creiam que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e que o confesse como o Senhor das suas vidas para receberem dele a salvação, como Paulo diz em Romanos capítulo 10. Mas enquanto estão fazendo isso, eles também estão procurando ser instrumentos de Deus para suprir as necessidades, né, para ajudar aqueles irmãos nas suas tribulações, ou na tribulação, ou aquelas pessoas nas suas tribulações. E agora, o que Paulo quer destacar aqui é que enquanto fazemos isso, não só abençoamos, mas somos também abençoados. E abençoados como? E aqui é o ponto: o fruto. E é isso que eu queria destacar. Paulo coloca o fruto, não um fruto. Porque o fruto, das contas, é tudo isso. É a junção de todas essas partes, de todas essas coisas. É esse fruto que Deus quer que nós estejamos produzindo. Como ele disse lá em João capítulo 15, né? Quando ele começa falando da videira, né, dele como a videira verdadeira, e nós como os ramos que o Pai está cuidando para que produzam fruto. E aí mais para frente, né, naquele mesmo capítulo, ele vai dizer: e vocês não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto. Um fruto que seja permanente. E Paulo está dizendo aqui: olha, quando vocês se associaram comigo, doando, né, vocês também estão produzindo este fruto. Um fruto que aumente a vossa conta. Um fruto que vai trazer um peso maior, né, que vai servir como rendimento na sua conta, não na conta aqui terrena, não é isso, mas naquela conta lá nos céus. A conta que, na verdade, a nossa conta já é transbordante, porque lembram a ideia como que é a palavra? Hoje as palavras estão me fugindo, principalmente as palavras teológicas, né? Mas o fato de que Deus, através de Cristo, depositou, né, na nossa conta, ele rasgou a dívida, ele rasgou a cédula de dívida, mas imputou, é essa a palavra agora,
né? Lembrando a teologia, a gente lembra a palavra. Então ele imputou, ele colocou na nossa conta o quê? A justiça de Cristo. Essa justiça que é superabundante e que agora, por agir e por servir a Deus, por nos envolvermos com o ministério daqueles que estão lá na linha de frente, por doarmos e nos doarmos, né? Doarmos o que somos e o que temos para participar nesse grande ministério, que é o ministério de Deus no mundo, que é a obra de Deus no mundo, né? Que é executada, que é feita das mais variadas formas, que tem várias formas de ser alcançada. Né? Esse fruto aumenta a nossa conta. Faz com que essa conta que já está super abundante, né? Porque não é a minha justiça, não é a sua justiça, mas é a justiça de Cristo que foi depositada nela, seja ainda mais abundante, aumente o próprio fruto aumentando em nossa conta, por causa também do nosso envolvimento com a obra missionária, por causa do nosso envolvimento com o serviço de Deus, com a igreja, através da igreja, em favor da igreja, em favor daqueles que têm a necessidade. É isso que Paulo está dizendo. Então, quando esses irmãos decidiram se unir com ele, enviando a oferta, decidiram se envolver com ele pessoalmente, Paulo diz: não somente eu sou abençoado, mas vocês também são abençoados, porque vocês estão produzindo o fruto que Deus espera que vocês produzam, né? Porque vocês estão aumentando, então, essa conta, né, que já está cheia, né? E essa é a bênção, né? Eu sei que geralmente, né, a tendência de muitos é olhar bênçãos materiais, e não estou dizendo que pode ou não acontecer, pode ser que Deus, né, queira nos usar de certas maneiras, então Ele vai nos abençoar, seja financeiramente ou materialmente, para que nós possamos nos envolver ainda mais, para que nós possamos alcançar mais. Ele tem feito isso com alguns, mas o fato é que a bênção que Paulo está destacando aqui é justamente a bênção de estarmos cumprindo aquilo que Deus nos colocou para fazer, de estarmos, né, como os ramos bons que foram ainda assim podados para produzirem mais fruto ainda, um fruto ainda mais abundante, um fruto que é maior, né? Que é mais vistoso, que é mais suculento, se podemos assim dizer, né? Então, lembra a primeira verdade que podemos entender aqui quanto à bênção de doar, é que quando doamos, nos envolvemos pessoalmente. A segunda verdade que podemos aprender aqui é que quando doamos, não somente abençoamos, mas também somos abençoados. Podemos experimentar aquela verdade de Jesus Cristo: mais bem-aventurado é o dar do que receber. Jesus não está falando uma promessa, Jesus está constatando um fato. Ele está falando um provérbio, como um dos provérbios lá do Antigo Testamento, do livro de Provérbios. É isso que está dizendo. Mais bem-aventurado ou feliz, mais bem-sucedido é o doar. E é interessante, que ele nem está falando que é aquele que doa, mas ele está falando que é a ação de doar é mais bem-aventurada do que a ação do receber. Ok? Mas em terceiro lugar, né, para não demorarmos tanto assim, a terceira verdade que podemos aprender aqui é que quando doamos, glorificamos a Deus. Eu quero destacar aqui, e que Paulo destaca aqui também, que essa doação também é uma parte do culto, é uma parte do serviço que prestamos a Deus. É o que acontece com aquela igreja. Ele está dizendo: olha, aquilo que vocês doaram, ou essa doação de vocês, essa participação com vocês no meu ministério, esse envolvimento de vocês com o meu ministério, também é um culto. Olha o que diz, então, o verso de número 18. Paulo então diz: eu recebi tudo. Então, Epafrodito cumpriu a função dele. Ele me entregou tudo, não faltou nada. E por isso eu estou enriquecido. Estou plenamente suprido. Eu tenho sido plenamente suprido. Tudo que eu tinha necessidade, Deus usou vocês para suprir.
por aquilo que vocês enviaram por meio de Epafrodito. Agora olha o que diz aí o final do versículo. E isso como um cheiro suave, um sacrifício agradável e aceitável diante de Deus. Paulo está usando o linguajar do Antigo Testamento para falar de culto. Lembra que nós pensamos em Romanos 12, né, domingo passado? Deus não quer, Ele não aceita mais sacrifícios de sangue, porque o sacrifício de sangue foi oferecido por seu Filho de uma vez por todas. O único sacrifício, o sacrifício perfeito, de uma vez por todas, por Jesus Cristo. Mas Ele aceita o sacrifício vivo, que é um culto racional. E parte desse culto racional está justamente em nossas doações. Então, quando doamos, seja pelo dízimo, pela oferta, seja ela missionária, ou para sustento da igreja, para sustento do obreiro, do pastor, dos pastores, né? Quando doamos, estamos com isso cultuando ao Senhor. E devemos fazer isso. Não só podemos, mas devemos fazer isso porque é parte do nosso culto, é parte da nossa oferta ao Senhor. Uma oferta que é agradável, né? Que sobe como um cheiro suave, né? Que sobe como um aroma agradável ao Senhor. É literalmente isso que está dizendo aqui. Que Deus se agrada disso, que isso causa prazer em Deus quando a sua igreja, por amor a Ele, por amor ao próximo, resolve então doar. Resolve participar, não somente com o que é, mas com aquilo que tem sido abençoado. Como alguém já disse, né? Quando aquilo que recebemos nos leva a abençoar outros. Isso é bênção verdadeira. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, quando doamos, não somente nos envolvemos, não somente abençoamos e somos abençoados, mas também cultuamos verdadeiramente a Deus. Prestamos um culto que Deus está dizendo que agrada a Ele. Um culto que é agradável, que sobe diante da presença dEle como um aroma agradável. Isso é tremendo, irmãos. Isso é tremendo. Não é assim que queremos agradar a Deus. Fico pensando, né, quando Deus disse por boca do profeta tempos atrás, olha, parem com as ofertas. Parem com as ofertas, porque eu não aguento mais o barulho das ovelhas. Eu não aguento mais esse culto de vocês misturado com o pecado. Vocês me honram com seus lábios, mas me rejeitam com seus corações. Os seus lábios falam de mim, mas o coração de vocês está longe de mim. Paulo está falando o contrário aqui. Paulo está falando de uma igreja que, pela sua prática, pela sua disposição de doar, pela sua disposição de se envolver com Ele, estava prestando um culto que era agradável ao Senhor. Um culto que subia como um cheiro agradável a Deus. Como um sacrifício agradável. Um sacrifício que é aceitável diante de Deus. Você pensa, mas Paulo está dizendo isso aqui porque ele que está sendo... Mas lembra, Paulo está escrevendo aqui inspirado por Deus. Então as palavras do apóstolo aqui são as palavras de Deus. Eu acredito na inspiração verbal e plenária das Escrituras. Então aqui é o próprio Deus falando que aquele culto, que aquela oferta era um culto aceitável a Deus. Era um culto que realmente agradava ao Senhor. E é interessante porque ele não está falando de indivíduo aqui. Ele não está falando de pessoas que, eu quero ir hoje lá na rua e vou ajudar algumas pessoas. Não, ele está falando de uma igreja local. Uma igreja instituída. Que decidiu servir ao Senhor também com as suas doações. Não somente com isso, mas também com isso. Porque, né, essa é uma das características desse tipo de doação, porque ela não é um fim em si mesmo. Esses irmãos não estão fazendo isso para desculpar uma consciência pecada, como nós já vimos, uma consciência culpada, né? Como já vimos anteriormente. Esses irmãos não estão fugindo de nenhuma responsabilidade. Esses irmãos estão fazendo isso como parte normal, comum, de um culto que eles continuamente oferecem a Deus.
que oferecem a Deus como igreja, como comunidade, como corpo. Correto? Então Paulo diz: eu recebi tudo, estou enriquecido, fui plenamente suprido. E isso agora então está subindo como um aroma agradável a Deus, como um culto aceitável ao Senhor. Então quando doamos, quando nos envolvemos, quando abençoamos e somos abençoados, com isso verdadeiramente glorificamos ao Senhor nosso Deus. Olha o que diz o versículo 19, né? E Paulo diz: olha, e por isso vocês podem ter certeza que o meu Deus suprirá plenamente. A palavra suprirá a gente tem que acrescentar para entender, porque na verdade ele usa o verbo plural aqui, e que significa isso: pleno, completamente, totalmente, sem faltar nada, né? Então ele diz: e o meu Deus suprirá plenamente cada uma das necessidades de vocês. Lembra o que a gente disse? A palavra necessidade aqui é a mesma que tem lá, é trifes, né? A mesma em cima de tribulação. Lembra que nós dissemos? Ele não fala da minha tribulação, mas ele fala da tribulação. E aqui é a mesma ideia. Adorando a Deus, né? Tendo a adoração a Deus como a nossa motivação, como o nosso foco, como o nosso objetivo. Aquilo que fazemos vai suprir cada uma das nossas necessidades. Lembra que aqui necessidades é aquilo que realmente é nossa necessidade. Alguém poderia dizer: olha, quando passa fome, a verdadeira necessidade é a comida, não é isso? Mas lembra o que Jesus disse quando ele foi tentado por Satanás enquanto ele passava fome? Eu estou esperando você responder, né? Você não vai responder. Talvez você esteja respondendo aí. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Percebe? Às vezes nós podemos pensar que a necessidade é uma, mas Deus conhece a real necessidade. Não estou dizendo que quem tem fome não precisa de comida. Mas Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive da palavra que procede da boca de Deus. Paulo está dizendo que o meu Deus, né, suprirá plenamente todas as vossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. A glória de Deus é extremamente rica. Outra maneira de ler isso aqui seria segundo a gloriosa riqueza do nosso Deus. Ele é poderoso para suprir. Ele é o Deus que criou todo o universo. E o que Paulo está sempre dizendo aqui: continuem agindo assim, continuem adorando a Deus através da doação de vocês, crendo, confiando que Deus continuará cuidando e suprindo vocês, enquanto vocês se colocam como instrumento para suprir outros. Isso é tremendo, porque nós já lemos no começo da carta, essa igreja é uma igreja pobre. É uma igreja pobre. Não é como a igreja em Corinto, uma igreja grande, abastada, com várias pessoas ricas, né? Ou talvez inclusive como a igreja em Éfeso, também uma outra grande igreja, com pessoas influentes inclusive na sociedade e assim por diante. Mas Filipenses não, é uma igreja pequena, de uma cidade pequena, com a comunidade pobre e pequena. Mas olha o que ele diz lá atrás: nenhuma igreja no começo do nosso ministério, no começo do Evangelho, se comprometeu conosco no tocante ao dar e receber. Mas vocês fizeram assim. Não é o quanto temos. Geralmente nos enganamos assim, né? Se eu tivesse mais, aí eu poderia participar mais. Se eu tivesse mais tempo, eu poderia participar mais, dar mais tempo. Se eu tivesse mais recursos, eu poderia dar mais recursos. Se eu tivesse mais capacidade intelectual, se eu tivesse mais inteligência, eu daria mais inteligência. Mas não é isso. Não é isso. Jesus certa vez disse que quem é fiel no pouco é fiel no muito, porque não é a nossa capacidade que faz qualquer coisa. No mesmo Evangelho, João capítulo 15, né, que nós já citamos aqui, Jesus também diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Não é o que podemos oferecer a Deus. O que Davi disse: nós recebemos das tuas mãos e das tuas mãos devolvemos ao Senhor. Não é o que eu ou você podemos fazer, mas é a nossa disposição de adorar ao Senhor, de honrar ao Senhor, de servir ao Senhor
nos colocando à disposição dele para sermos usados como ele quer nos usar. E essa é a verdadeira bênção de doar. As verdades que aprendemos aqui, então, quando doamos, nos envolvemos pessoalmente. Quando doamos, não só abençoamos, mas somos abençoados. E quando doamos, verdadeiramente adoramos o Senhor. Prestamos um culto que é agradável ao Senhor. Que essa palavra também tenha alcançado o seu coração. Como tem alcançado o meu coração, como tem me desafiado. Certa vez alguém disse que as melhores mensagens, os melhores estudos, né, são aqueles que falam primeiro com o pregador, e isso é verdade. Deus tem falado ao meu coração também pela sua palavra. Quantas oportunidades eu também tenho perdido de doar, né, de me envolver. É porque eu penso, eu sou pobre, sou pastor de uma igreja pequena, recebo pouco, né, eu tenho poucos recursos, tenho pouco tempo, tenho poucas habilidades, então tenho pouco a oferecer. Olha, todo homem tem nada a oferecer, porque o melhor das nossas obras justas são como o trapo de imundície diante de Deus. Mas nós pertencemos, honramos e servimos a um Deus que é todo-poderoso, que é o dono de todas as coisas. E é nisso que temos que confiar, que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir a nossa necessidade de maneira que nós possamos doar, de maneira que nós possamos nos desprender e nos doarmos, assim como Ele mesmo fez, entregando o seu Filho por nós. Vamos orar? Alguém compartilhou algum pedido? Sim. Uhum. A irmã Mara pede que oremos pela família do pastor Odair e Eulina Teixeira, que perdeu o filho hoje. Ok. E a irmã Ivani Alves, de Campinas, pediu que orássemos pela família dela, especialmente pelo Alex. Tá bom. Direto na página, alguém está compartilhando os pedidos da sala que você criou, né? Da sala. Na página direto não. Então tá bom. Vamos orar então. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, que é sempre tremenda, que é poderosa. Obrigado porque realmente ela fala aos nossos corações e transforma a nossa maneira de pensar, de enxergar. Que o teu Santo Espírito realmente continue, ó Pai, trabalhando a nossa mente, trabalhando o nosso coração. De maneira que nós pensemos de acordo com o Senhor, de acordo com a mente de Cristo que já está em nós, por causa que o teu Espírito está em nós. Nos ajuda, Pai, a entendermos a grande bênção realmente de nos doarmos, né, de nos entregarmos plenamente com tudo que somos e temos, para sermos úteis, para sermos utilizados pelo Senhor na tua obra, na tua igreja, através da tua igreja, juntamente com a tua igreja, Pai amado. Deus, eu quero lembrar desses irmãos que compartilharam esses pedidos. Primeiro quero lembrar então do pastor Odair. Ó Deus, o teu servo tem sido uma grande bênção na minha vida, inclusive. Conheço o pastor Odair desde pequeno, ainda lá em Campinas, como pastor da Igreja Batista em Vila Teixeira, e uma excelente influência para a minha vida também, para a vida da minha família. E agora essa dor que eles estão sentindo pela perda do seu filho. Sabemos que o Senhor é soberano e que se o Senhor assim o fez, como Paulo disse em Romanos 8:28, todas essas coisas vão cooperar para o bem dos teus servos também. Mas conforte os corações. Nosso desejo, realmente, nosso pedido é que o Senhor conforte o coração do irmão do pastor Odair, da sua esposa, a mãe do rapaz que faleceu, de toda a família dos demais filhos e parentes mais próximos ao Pai. Que o Senhor possa confortar, consolar os corações da igreja ali também, Jardim Florência, Pai, ali em Campinas. Abençoe também o pastor Josias e sua família, sua esposa, que tem liderado aquele rebanho onde o pastor Odair tem congregado esses últimos dias. Que o Senhor realmente abençoe aqueles irmãos, aquela comunidade, e principalmente a família do pastor Odair, confortando e consolando o coração, não somente do pastor Odair, mas esses dias, o Pai, quantas pessoas têm perdido a sua vida, seja por causa da Covid, ou seja por causa de outras doenças, mas estamos recebendo várias informações de vários irmãos, amigos, inclusive parentes, que têm morrido, né, em virtude de doenças e também da própria Covid. Pai, eu não sei realmente o caso
na ida desse filho do pastor Dair, mas o Senhor sabe e que o Senhor conforte tanto o coração dessa família como o coração das demais famílias que estão enlutadas. Também quero lembrar então da outra irmã ali de Campinas também que pediu, a dona Ivani, que tem pedido pelo Alex, ó Pai. Bom, se é a mesma Ivani, eu conheço o Alex também, que o Senhor transforme a vida dele, que o Senhor traga ele de volta para os teus caminhos, ó Pai, para trilhar realmente o caminho do Senhor, o caminho que conduz à salvação eterna. Tu conhece o coração do Alex, conhece as convicções dele, e que o teu possa trabalhar no coração dele também, ó Pai amado. Abençoe também, né, a nossa igreja aqui, a Batista Regular de Jardim Eldorado, mas também as demais igrejas, ó Pai, diante dessa situação que estamos vivendo. Que isso não venha nos atrapalhar a continuar servindo ao Senhor como igreja, como corpo, como família. Pelo contrário, que isso venha nos aproximar ainda mais. Quero lembrar ainda dos irmãos, o irmão Zé Lenito, que está doente, irmão Cida, irmã Maria, outros irmãos da nossa igreja que estão convalescendo, que o Senhor possa abençoar, ajudar e recuperá-los, de maneira que eles possam logo estarem conosco, se alegrando e glorificando o Teu nome. Mas que a Tua vontade seja sempre estabelecida em nossa vida e em todas as vidas, ó Pai amado, porque a Tua vontade realmente é sempre boa, perfeita e agradável. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Moisés, aqui, que fez no passado, ele pede oração por 50 famílias da Vila Joaninha, perto do cemitério, ok. que tiveram as casas queimadas. Tá bom. Então o Moisés acabou de compartilhar, nos lembrar, na verdade, né, porque nós ficamos sabendo também ontem, né, que aqui num bairro próximo, né, bem próximo aqui, a Vila Joaninha, houve um incêndio e 50 famílias tiveram suas casas então queimadas, destruídas pelo fogo. Vou pedir para a Simônica então que ore nesse momento, pedindo ao Senhor misericórdia, graça sobre essas famílias, né, para que Deus possa transformar. Lembra também do pastor Josias, né, Josias Navarro também, que também está doente. Oremos. Senhor nosso Deus, nesse momento quero colocar diante do Senhor essas famílias que passaram por essa tragédia no final de semana, que perderam as suas casas. Meu Deus, tenha misericórdia de cada pessoa, que o Senhor possa realmente cuidar dessas pessoas e que possa levantar outras pessoas para ajudá-las, para acolhê-las, para suprir as suas necessidades materiais, mas também peço que o Senhor esteja alcançando corações, ó Pai, que em meio a toda essa dificuldade pessoas possam se achegar a Ti e serem transformadas pelo Teu poder, ó Pai. E se for da vontade do Senhor, que o Senhor também use as nossas vidas para sermos bênçãos na vida dessas pessoas. Amém. Deus, eu quero também lembrar do pastor Josias Navarro, que está doente, que o Senhor visite o teu servo ali no leito de enfermidade, que o Senhor trabalhe no coração dele para que ele realmente possa confiar em Ti. Claro que o nosso desejo é que o Senhor restaure a saúde dele, mas que acima de tudo seja feita a Tua vontade na vida dele e nós realmente confiemos no Senhor, lembrando que o Senhor tem sempre o melhor. Abençoa também a família do Teu servo, consolando e dando para eles condições para estarem cuidando, para estarem auxiliando nesse momento. Amém. Obrigada por essa reunião, obrigada pela palavra do Senhor que foi pregada, obrigada por cada vida que pôde participar, que o Senhor realmente faça que a Tua palavra possa germinar
e dar um fruto realmente, um fruto eterno no nosso coração. Amém. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Muito obrigado, você que nos acompanhou aí, tá bom? Deus possa continuar transformando e trabalhando no seu coração. Se quiser compartilhar conosco qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer pedido de oração, pode usar aí o comentário aí da live no Facebook, e nós vamos orar ou tentar responder a sua dúvida, né? E assim por diante. Então que Deus abençoe, um excelente domingo, final de domingo para todos, e uma excelente semana para cada um de vocês. Deus abençoe.